Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. É muito ruim mesmo, Matheus Cunha surpreende com reclamação inusitada no Flamengo. O goleiro, que foi escalado por Tite pela primeira vez na temporada de 2024, desabafou após a vitória do Mengão. Matheus Cunha ganha chance com Tite no Flamengo. O Flamengo bateu Volta Redonda pelo placar de 3-0 na tarde do último sábado, 10, no estádio Maracanã, em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca. No duelo, o goleiro Matheus Cunha ganhou sua primeira oportunidade sob o comando do técnico Tite no mais querido em 2024. Titular em boa parte da última temporada, o arqueiro perdeu espaço com a chegada do argentino Agustín Rossi, que iniciou o novo ano na equipe ideal. No mês de janeiro, durante a pré-temporada do elenco nos Estados Unidos, Matheus Cunha permaneceu no Rio de Janeiro e atuou nos duelos contra Nova Iguaçu e Portuguesa RJ. Goleiro desabafa no Flamengo. Logo depois da vitória sobre o Volta Redonda, Matheus Cunha concedeu entrevista e fez uma reclamação inusitada com relação ao estadual. O goleiro afirmou que as bolas das competições possuem tamanhos diferentes. Apesar de não ter sofrido gol no final de semana, ele admitiu que o fato atrapalha os goleiros. É muito ruim, a gente brinca que essa bola é para aposentar goleiro, porque é muito ruim mesmo. Qualquer chute que vem, a bola vem variando. A bola sai, você pega do gandula uma bola pequena. Aí a bola sai de novo e volta uma menor, uma bexiga grande, revelou. Flamengo aceita vender Mateuzinho ao Corinthians e valores e forma de pagamento vazam na web. Após uma novela nos bastidores, as equipes chegaram a um acordo para a transferência do defensor. Mateuzinho troca Flamengo por Corinthians. Os bastidores do mercado da bola do futebol brasileiro seguem muito agitados neste começo de ano, em meio aos campeonatos estaduais que vêm sendo realizados por todo o país. Nos últimos dias, uma negociação envolvendo duas das maiores equipes do cenário nacional foi concluída. Revelado no Flamengo, o lateral direito Mateuzinho está de saída para o Corinthians. Negociação se arrastou por algumas semanas. Depois de ser visto treinando na equipe paulista, o jogador, de 23 anos, retornou ao clube carioca por não existir um acerto entre as diretorias. Em meio ao impasse, Mateuzinho chegou a virar alvo do Botafogo, mas não demonstrou interesse em atuar no rival rubro-negro. Após uma novela, a negociação com o Corinthians, enfim, foi concluída. Os detalhes do negócio. A venda de Mateuzinho ao clube paulista vai render 4 milhões de euros, cerca de 21,3 milhões de reais, ao Flamengo. Depois de um impasse, o mais querido ficou satisfeito com as novas condições apresentadas. Conforme publicou o site Globo Esporte, o Corinthians vai quitar o valor ao longo de 3 parcelas. O primeiro pagamento, ainda em 2024, será de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais. Na sequência, o Flamengo irá receber 2 cotas de 500 mil euros, 2,6 milhões de reais, em 2025 e 2026. Com o acerto, restam detalhes para Mateuzinho ser anunciado oficialmente pelo Corinthians. Com passagem pela base do Londrina, o lateral terminou sua formação e se profissionalizou no Flamengo, ganhando suas primeiras chances em 2020. Ao todo, ele disputou 153 jogos, com 4 gols e 22 assistências. Flamengo pega todos de surpresa e acerta a contratação de jovem meia estrangeiro. Jogador deve ser emprestado por uma temporada e já tem data para chegar ao Rio. Futuro promissor. O Flamengo acertou com um nome inesperado para o decorrer do ano no futebol brasileiro. O elenco profissional segue atuando no estadual sob o comando de Tite. Na última rodada, vitória por 3-0 sobre o Volta Redonda. No entanto, apesar do alto poder financeiro, o Flamengo tem ficado marcado também pelas grandes revelações, principalmente Lucas Paquetá e Vini Júnior, que hoje brilham na Europa. Enquanto o primeiro é a principal referência do West Ham United na Premier League, o segundo vem se consolidando cada vez mais como um dos melhores jogadores do mundo. Outro recente exemplo é o meia Matheus França, que foi vendido a preço de ouro para o Crystal Palace. Entretanto, não é somente de vendas que vive o rubro-negro. Flamengo acerta com meia peruano. Isso porque, de acordo com o portal Flabase, o Flamengo acertou a contratação do jovem meia Adriano Nicolás Necioso, que pertence ao tradicional Alianza Lima do Peru. De acordo com a fonte, o atleta só chegará ao Rio de Janeiro no mês de março, quando completará 18 anos de idade. As negociações foram fechadas por empréstimo de 1 ano. Além disso, ao final do período, o Flamengo terá a opção de compra do passe do jogador peruano. Inicialmente Nicolás chega para o time sub-20, mas pode subir ao profissional caso se destaque.
Camisa 61 do time peruano, o atleta atua ao lado do veterano Hernan Barcos, que ficou marcado pelas passagens por clubes como Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro no Brasil. Tite surpreende com pedido de desculpas ao vivo a jogador do Flamengo. Eu prejudiquei-o. Logo depois da vitória do mais querido no estadual, o treinador revelou ter se desculpado com o jogador de seu elenco. Flamengo vence mais um no estadual. O Flamengo segue realizando uma ótima campanha no Campeonato Carioca de 2024. Em 7 jogos, o mais querido soma 4 vitórias e 3 empates, aparecendo na vice-liderança com 15 pontos, 2 a menos que o Fluminense. Na tarde do último sábado 10, o rubro-negro não tomou conhecimento do Volta Redonda e com uma vitória de 3-0, fez a festa de mais de 40 mil torcedores que foram ao Maracanã em meio ao carnaval. Para conquistar os 3 pontos no confronto que estava atrasado da terceira rodada do estadual, o Flamengo contou com gols de Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas. Tite se desculpa com o jogador do Flamengo. Logo depois da vitória sobre o Volta Redonda, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva e surpreendeu ao pedir de desculpas para Vitor Hugo. Titular na partida, o meio-campista foi escalado em uma posição diferente na vaga de Gerson. Tenho que fazer um pedido de desculpas. Eu prejudiquei o Vitor Hugo. Dei uma função que não é usual, não é a melhor dele. Por vezes você quer oportunizar os atletas, disse. Pensei, deixa eu ver como segundo meio-campista central com o de La Cruz mais à frente, acrescentou Tite, que reconheceu o erro e apontou para as funções e ideias do jovem. E não é a posição dele. Eu e a comissão técnica erramos. Peço desculpas, entendemos o desempenho. Ele é 10, 7 ou 11 de recomposição. Tenho que ser justo. Isso vai me deixar em paz, ele tem que saber e a família dele tem que saber, completou o técnico. Ex-sonho do Flamengo, Oscar aceita grande redução salarial e pode reforçar clube brasileiro. Meia segue sendo um dos poucos jogadores remanescentes do projeto da Liga Chinesa. Retorno ao futebol brasileiro. Oscar pode voltar ao futebol brasileiro muito em breve. Atualmente o jogador segue defendendo as cores do Xangai Port, sendo um dos principais nomes do futebol da China. Na atual temporada, o meia de 32 anos soma 33 jogos disputados, com 8 gols marcados e outras 12 assistências fornecidas. Ou seja, são 20 participações diretas em gols. Oscar atua com as cores da equipe chinesa desde a temporada 2017. Entretanto, agora o meia entende que chegou a hora de respirar novos ares e já tem data para deixar a China. Vale relembrar ainda que o meia é um sonho antigo do Flamengo e chegou a se acertar com o rubro-negro em 2022. Entretanto, o Xangai Port acabou brecando as negociações. Oscar topa salário normal. Agora, o jornalista Rafael Reis revela que Oscar está decidido a deixar a China ao fim do seu vínculo, novembro de 2024, e que o futebol brasileiro é uma das opções consideradas. Poderia permanecer por aqui até encerrar a carreira. Além disso, o meia está disposto a aceitar um salário compatível com seu atual momento nesta nova equipe. Atualmente, os vencimentos de Oscar são comparáveis aos de nomes como De Bruyne e Haaland. Em um passado recente, além do Flamengo, o jogador também foi bastante ligado ao Internacional, clube pelo qual se destacou antes de ser contratado pelo Chelsea. Na carreira, além das equipes já citadas, o jogador também atuou com as cores do São Paulo. Oscar também foi um dos 23 escolhidos por Felipão para a disputa da Copa do Mundo de 2014. E você, torcedor? O que você acha da situação sobre Oscar? Deixe a sua opinião nos comentários.